Mas vamos lá. Então, vamos começar a aula de hoje. Então, na aula passada, a gente viu o filo dos moluscos, filo molusca, né, que foi terça-feira passada, uma semana atrás. Hoje a gente vai começar a ver um outro filo. Então, é o penúltimo filo dos não cordados, né, daquilo que a gente chama dos invertebrados, né, os invertebrados clássicos, né. Então, penúltimo filo de invertebrados que não são cordados. A gente vai ver os cordados mais para frente. Tem alguns cordados que são invertebrados, né? Mas desses que a gente chama dos os invertebrados clássicos, né? Esse é o penúltimo filo, que é o filo dos artrópodes, né? A gente vai ver o filo dos artrópodes, eu vou separar em 2 dias. A gente vai ver uma parte hoje, que ele é bem extenso. A gente vai ver uma parte hoje. Hoje a gente vai falar sobre as características gerais dos artrópodes e a classificação dos artrópodes. Tem mais coisas, mais detalhes. Artrópodes é um filo grande, que tem muitos detalhes. Então a gente vai ver as características gerais, que caracterizam os organismos que fazem parte do filo artrópoda, quais são as principais características deles, as inovações evolutivas que esses seres vivos possuem, e vou falar da classificação deles. Né? E aí pronto, a gente vai ensinar isso para a aula de hoje. E aí sexta-feira eu falo sobre a anatomia, né, do corpo deles e como funcionam, né? Ou seja, os sistemas, como funciona cada estrutura deles, e falo da reprodução, principalmente a reprodução dos insetos, que é a mais diferentezinha, que tem algumas coisas mais diferenciadas para a gente saber. Então, hoje a gente vai falar das características gerais e classificação, né? Então, os artrópodes, vocês estão vendo aí na imagenzinha, na apresentação, os artrópodes vão ser todos esses representantes aí, né? O filo artrópoda, ou filho dos artrópodes, esse artrópoda significa esse artro, né? Significa articulação. E podes significa pés ou pernas. Então, os artrópodes são os seus primeiros grupos de animais que vão apresentar membros articulados, ou pernas articuladas, ou pés articulados. Então, eles apresentam a articulação, eles se caracterizam por ter membros articulados. Então, nenhum dos animais que a gente estudou até hoje apresentava membros que tinham articulações. Né? Articulações são esses pontos de inflexão que a gente tem. Então, por exemplo, a gente aqui, nosso cotovelo é uma articulação, né? As dobras dos nossos dedos são articulações, aqui nosso pulso é uma articulação, pescoço, aqui na região da nossa mandíbula, joelho, nosso pé, são articulações que a gente tem, né? Mas os artrópodes, eles são o primeiro grupo de animais a apresentar articulações. Então, esse artrópoda significa isso, né? São os pés ou pernas articulados. Então, é a principal característica desse grupo, né? A presença desses membros articulados, que necessariamente não são só os pés, né? Eles vão ter outras estruturas articuladas, mas eles receberam esse nome de artrópodes por ter a presença desses pés articulados, mas eles têm outras estruturas que também são articuladas. Então, a presença de articulação caracteriza os artrópodes e é o que dá nome a eles, né? Aí que já começou a chover, a internet começou a parar. Viu? Se eu começar a travar, vocês falem, viu, gente? Ou no chat, ou fala aí, professor, travou. Porque quando começa a chover, começa o travamento, né? Da internet. A câmera já parou. Então, o filo dos artrópodes, que são esses animais de membros articulados, eles são, dentre todos os animais, né? Ele é o mais diversificado, ou seja, ele é o que apresenta mais diferenças, mais diversificação, maior número de espécies. E, ou seja, eles vão ter mais ou menos 1 milhão de espécies que são catalogadas até hoje, né? Sendo que dessas. Olha lá, o pessoal já começa a cair, né? Dessas 1 milhão de espécies, 900 mil são só dos insetos. Então a gente tem dentro desse grupo dos artrópodes, né, são os mais conhecidos, os mais diversificados, ou seja, o que tem mais de espécies, então mais de 1 milhão por baixo. Peraí, gente, eu começo a chover aqui, deixa eu fechar a janela, senão vai inundar minha casa. Peraí, viu?
Pronto, voltei. Começou aqui a... Então, eles vão ter isso aí, né? Então, desses seres vivos, eles são os mais diversificados do planeta, né? Então, tem lá para mais de 1 milhão de espécies diferentes, sendo nesses 900 mil só de insetos, né? Então, tem mais de 900... Isso que é catalogado até hoje, né? Já deve ser, o número já deve ser bem maior. Tem 900 mil só de insetos, né? Então, entre os artrópodes que a gente mais conhece, né? Então, como eu já falei, dos insetos, né? E aí vai, os insetos são vários, né? Barata, borboleta, formiga, mosca, mosquito, abelha, os besouros, e por aí vai, né? Então, além dos insetos, né, que são tem a maior diversificação e que a gente mais conhece também, né, os insetos, a gente também tem dentro os invertebrados e os artrópodes. A gente também tem o grupo dos crustáceos, né, que é o grupo dos caranguejos, camarões, lagosta, siri, né? Aí tem até na fotozinha aí um ossipo de quadrata, né, que é aquele caranguejozinho de praia. E a gente tem aquilo que a gente agrupa e chama também dos aracnídeos, né? Que são as aranhas, os escorpiões, né? Que são mais conhecidos como aranha, escorpião, o carrapato. E também tem, além desses, também tem os miriápodes, que são os miriápodes são os que a gente chama do... Não sei se vocês conhecem, mas a lacraia, né? Todo mundo conhece a lacraia, né? E aquele também que chama de piolho de cobra, né? É aquele que às vezes aquele pretinho que você topa e ele se enrola todo. Então ali também são grupos de artrópodes. Né? Certo? Uma das coisas que caracteriza, principalmente o grande sucesso, porque, né, os artrópodes eles têm tamanha diversificação, ou seja, existem tantas espécies. Um dos principais fatores que são assim, do sucesso evolutivo dos artrópodes, né, de sua estratégia evolutiva, se dá principalmente, né, pela presença do esqueleto corporal, né? Todos eles se caracterizam por ter a presença de um esqueleto o que a gente chama de um exoesqueleto, né? Ou seja, um esqueleto que fica na parte externa do corpo. A gente, por exemplo, nós, mamíferos, a gente tem um endoesqueleto, ou seja, a gente tem um esqueleto na parte interna do nosso corpo. No caso dos artrópodes, eles apresentam um esqueleto na parte de fora do corpo deles. Por isso que a gente chama de um exoesqueleto, ou seja, eles têm um esqueleto na parte externa do corpo deles. Né? E aí esse exoesqueleto protege o corpo desses animais, né, como se fosse uma armadura. E é uma armadura articulada, né? Ou seja, é por isso que quando você vai matar barata, você pisa na barata, faz aquele barulhinho, né? Aquele crack, né? Aquele barulhinho. Ou quem gosta de comer caranguejo, né? Aquela quebrando lá, aquela casquinha do caranguejo que a gente quebra, é o esqueleto dele, é o exoesqueleto. Então, os artrópodes, eles apresentam esse esqueleto externo, na parte de fora do corpo deles, como se fosse uma armadura, né? Então, a gente chama de exoesqueleto. Então, esse exoesqueleto também é articulado, assim como o corpo deles, né? E funciona como uma armadura. Né? No nosso caso, por exemplo, dos mamíferos e de outros vertebrados, a gente tem um endoesqueleto, ou seja, nosso esqueleto fica na parte de dentro do nosso corpo. Desses animais, não. Esses animais, o esqueleto deles fica na parte de fora. Então, funciona como uma armadura. Então, todos os artrópodes se caracterizam pela presença desse exoesqueleto, ou seja, todos eles têm essa armadura que é articulada assim como o corpo deles é, ou seja, é articulado como o corpo deles. Né? Então, além de ser essa armadura protetora, né, o exoesqueleto ele também fornece pontos de apoio, né, para a ação dos músculos, né, ou seja, esse exoesqueleto protege e também sustenta o corpo deles, em certa medida, né, e a partir de alguns pontos desse esqueleto, eles têm apoio para a musculatura deles, para eles se movimentarem, né, ou seja, esse exoesqueleto torna a movimentação desses animais muito mais eficiente, né? Outro sucesso também evolutivo, principalmente dos insetos, né? Foi justamente a respiração aérea, né? Ou seja, eles conseguem captar oxigênio do ar com muita eficiência, né? Diferente de outros ou de outros invertebrados. E também a capacidade de voar, né? Então a gente também tem aqueles insetos
dentre os artrópodes, os insetos são os únicos que têm insetos que têm a capacidade de voar, né? Ou seja, essa capacidade que os insetos têm de voar, né, permitiu o quê? Que eles conseguissem explorar novos ambientes, né, e colonizar praticamente todos os ambientes de terra firme, ou seja, de ambiente terrestre. É por isso que, dentre os artrópodes, os insetos eles são os mais diversificados, né? Porque eles têm essa capacidade de conseguir, principalmente os que voam, né? Mesmo aqueles que não têm plano de voo, como é o caso da barata, que voa adoidado, né? Mas eles conseguiram dominar. Então, a presença do exoesqueleto é um fator fundamental para explicar a diversificação e a ocupação de tantos ambientes pelos artrópodes, certo? Como é que divide, tranquilo até aí, né? Como é que divide o corpinho dos artrópodes? Como é que é dividido? De forma geral. Isso aí vale para todos, certo? Pela imagem aí é um insetozinho, mas essa divisão e a organização corporal deles vale para todos os artrópodes, certo? Artrópodes. Alguém falou alguma coisa? Não. Todos os artrópodes são animais que são triblásticos, ou seja, eles têm os três tecidos embrionários, né, os três tecidos germinativos, né, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Então, os artrópodes são animais triblásticos. Eles são celomados, ou seja, eles apresentam a cavidade do celoma, lá no processo de formação embrionária deles. Todos eles têm a simetria bilateral, ou seja, o corpo deles é dividido em duas partes iguais. E eles vão ter o sistema digestório completo, certo? E assim como os anelídeos, eles apresentam um corpo segmentado, ou seja, aquilo que a gente chama de metameria, né? Então, assim como eles têm apresentam segmentação no corpo deles. Agora, a diferença que eles têm é que a segmentação, muitas vezes, os artrópodes, a segmentação deles não é observada na parte externa do corpo. Ou seja, quando você olha um artrópode de fora, você não vê o corpo dele segmentado, ou seja, dividido nos metâmeros, né? Que é diferente dos anelídeos, né? Quando você olha para o anelídeo, você já vê o corpo dele lá separado em anéis. Os artrópodes eles apresentam segmentação no corpo, da mesma forma que os anelídeos, mas muitas vezes essa segmentação só está na parte interna do corpo, você não consegue observar externamente, né? Essa última característica que eu estou falando, da segmentação do corpo, é um indício muito forte de parentesco evolutivo entre os artrópodes e os anelídeos, ou seja, muito provavelmente existe algum grau de ancestralidade muito próximo entre artrópodes e anelídeos, né? Então, as características gerais dos artrópodes são organismos triblásticos, celomados, simetria bilateral, corpo segmentado, e que eu não falei, eles são também protostomos, ou seja, o blastóporo dá origem no desenvolvimento embrionário, dá origem à boca, e como eles têm sistema digestório completo, depois de um tempo é que se forma o ânus, certo? Lá no desenvolvimento do embrião vai se formar o ânus depois, certo? Na grande maioria dos artrópodes, né, esses metâmeros, né, que vocês estão observando aí pela imagem, essas segmentações, eles podem se fundir, ou seja, se juntar, se unir, né? Ele não fica tudo segmentadozinho. Muitas vezes esses metâmeros, eles se unem, né? E nesse processo que eles se unem, né? Eles se fundem, né? Para formar algumas partes do corpo. Aí eles começam, nos artrópodes, esses segmentos que são unidos, a gente chama de tagmas. Então, os tagmas são esses segmentos que se uniram para formar algumas partes do corpo. Que é como vocês podem observar aí pela imagenzinha aí, ó. Na imagenzinha aí que a gente tem em cima seria a larva, né, de um inseto, pode ser uma moscazinha, né? Então a larva ela é bem segmentada, você observa bem esse segmento, mas quando ela sofre metamorfose para a fase adulta, esses tagmas, muitas vezes eles se unem para formar algumas partes do adulto, né? Como vocês podem ver aí na imagem do inseto, né? Então esses tagmas terminais, ou seja, mais próximos do ânus, eles formam um abdômen, esses intermediários vão formar o tagma que forma o tórax, né? Que vão ter os apêndices locomotores, as patinhas e as asas, né? E o tagma mais anterior, né? Onde estaria a boca, forma, esses segmentos se unem e formam o tagma que é a cabeça, né? Quando vão estar lá os olhos, as antenas, as peças bucais, que eles vão se alimentar, né? Então, nos insetos, né, a cabeça resulta
da fusão dos 6 primeiros metâmeros anteriores, né? Os 3 metâmeros seguintes se fundem para formar o tagma torácico, né, que é o tórax, que vocês podem ver pela imagem, e a maioria dos últimos metâmeros, né, permanece separada, mas forma esse tagma do abdômen, que às vezes, em alguns insetos, pode se mostrar bem separadinho nesses tagmas do abdômen, outros você não consegue ver com tanta nitidez essa separação, né? Então, diferente dos anelídeos, né, os artrópodes a gente pode ter a fusão desses metâmeros, dessa segmentação, para formar estruturas únicas, né, que são os tagmas. Em alguns artrópodes, diferente desse da imagem que está mostrando aí do inseto, os tagmas anteriores e esses intermediários, que estão separados em cabeça e tórax, muitas vezes se unem e formam um único tagma, que a gente chama do cefalotórax. O que é o cefalotórax? Céfalo vem de cabeça, né? Então, o cefalotórax seria a união entre a cabeça e o tórax, ou seja, o tagma da cabeça e o tagma do tórax se unem e formam um único tagma, que a gente chama de cefalotórax. Isso acontece em crustáceos, por exemplo, isso acontece também nos aracnídeos, ou seja, esses dois tagmas da cabeça e do tórax se fundem, formando um único tórax, né? Desculpe, um único tagma, que é o cefalotórax. Né? Tranquilo até aí? Então, vocês podem observar, então, a gente tem aí na larva desse insetozinho está separado, eu vejo os metâmeros, o corpo deles bem segmentado, mas no adulto, alguns desses segmentos, esses metâmeros, né, eles vão se unir para formar esses tagmas, né, ou seja, essas unificações aí. Então, como eu falei, também a gente tem de característica aqui dos artrópodes, justamente são esses apêndices articulados que vocês podem observar aí na imagem. Então, outra marca dos artrópodes é justamente esses apêndices articulados, que são muitas vezes os membros deles, né? Pode ser a antena, pode ser as patas. E esses apêndices deles, dependendo de que organismo se trata, eles vão ter vários tipos de funções, né? Eles podem ter a função de andar, eles podem ter a função de nadar, eles podem ter a função de obter ou manipular alimentos, eles podem servir para captar estímulos químicos, ele pode servir para captar estímulos mecânicos, né? Químicos de substâncias químicas e mecânicos de contato físico, né? E alguns deles também podem, alguns desses apêndices podem ser utilizados para eles poderem se reproduzir, né? Então, por exemplo, aqui na imagem, a gente tem esse primeiro aqui, que eu estou circulando aqui aqui com o cursor. Tem um apêndicezinho que eles utilizam para andar, né? Parece bastante aqui com a patinha de uma barata. Esse primeiro aqui, mano, certo? É usado para locomoção, né? Então, o apêndice utilizado, veja que ele tem as articulações aí, que vão auxiliar na sua locomoção. Então, aqui um apêndice para andar, né? Aqui a gente teria um segundo aqui, esse aqui de baixo, um apêndice adaptado para natação, ou seja, para eles nadarem, certo? Esse segundo aqui, outro apêndice, veja que tem as articulações. Esse terceiro aqui seria um apêndice, uma antena. Nem todo artrópode tem antena, mas alguns deles têm. Por isso que ele tem as articulações. A antena é uma estrutura sensorial, ou seja, que ele utiliza para captar estímulos no ambiente, sejam estímulos químicos ou mecânicos. A gente tem uma outra, essa quarta aqui, ó, seria um apêndice que forma a mandíbula. Então, um apêndice articulado que forma a mandíbula, que vai adaptar aqui o animal para fazer a trituração do alimento, né? Então, muitos insetos têm isso, crustáceos, caranguejos, tem essas mandíbulas que eles usam para triturar o alimento, ou seja, outro apêndice. E aqui eu trouxe também aqui o quinto, né, um apêndice que é a quelícera, que é uma estrutura no apêndice que é utilizado para captura de alimento. Então, na ponta dessa quelícera tem uma garra, aqui vocês podem ver, e essa garra aqui é utilizada para capturar o alimento. Né?
A quelícera é bastante comum de um grupo de animais que são os quelicerados, né? Que são os artrópodes, as aranhas, e no caso da aranha, a quelícera, essa presa também serve para inocular veneno. Certo? Tranquilo até aí, gente. Tá dando para entender? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Ou vocês pararam de me ouvir? Aí, muito obrigado. Não me deixem falando sozinho. Certo? Então eles vão ter apêndices praticamente para tudo. Eles têm apêndice para tudo, certo? Eles vão ter apêndice para... Então, os apêndices deles podem servir para várias coisas. Os apêndices deles não são apenas estruturas para... Não, Adila, vai ser tranquilo a prova. Os apêndices não são só estruturas para eles se locomoverem, certo? Os apêndices são estruturas articuladas para, basicamente, várias atividades deles, né? Se locomover, nadar, andar, captar estímulos físicos. Espera aí que o cachorro começou a latir. O cachorro para de latir já. Então, vão ser utilizados para vários mecanismos diferentes, né? Várias funções diferentes. Então, dependendo do tipo do artrópode, cada um deles vai servir para várias coisas, né? Falar um pouquinho do esqueleto deles, né? O exoesqueleto, né? Esse esqueleto externo, né? Então, o corpo de todos os artrópodes, né? Ele vai ser revestido externamente por fora, né? Por essa armadura, né? Bastante resistente, né? Que é o exoesqueleto, né? Então, exo significa fora. Então, é o esqueleto que fica na parte externa do corpo do animal, né? Então, esse exoesqueleto é constituído principalmente de uma substância que é um polissacarídeo, né, um carboidrato, que é a quitina. Então, o exoesqueleto deles é formado por quitina. Essa substância ela é formada, né, por moléculas semelhantes, né? A quitina é semelhante à celulose das plantas, né? Que forma a parede celular das células vegetais. Mas não é igual, né? Porque a celulose também é um polissacarídeo, mas a quitina é outro polissacarídeo, né? Eles vão diferir na sua composição. É parecido, mas é diferente. Então, alguns crustáceos, além de ter em seu exoesqueleto as moléculas de quitina, eles também é impregnado no exoesqueleto deles uma substância que a gente chama o carbonato de cálcio, né? Então, que acaba deixando a carapaça deles mais dura e mais grossa, né? Que é o que acontece no caranguejo e na lagosta, ou seja, uma barata você pisa, né, e quebra o exoesqueleto dela com facilidade, mas um caranguejo, se você for pisar nele, você não consegue quebrar com facilidade o esqueleto dele. Porque você não consegue quebrar o esqueleto do caranguejo com tanta facilidade. Porque, além da quitina, eles associam ao exoesqueleto deles também uma substânciazinha que é o carbonato de cálcio, certo? Que vai tornar o esqueleto dele mais resistente. Bom, então, a gente pensa nesse exoesqueleto, né, que vocês podem observar aí na imagem, né, a estrutura dele, o esqueleto rígido, tem as articulações, tem as camadas flexíveis, né, de quitina, uma camada mais rígida de quitina. Esse esqueleto, a gente falei só que ele só tem vantagem, né, ele tem muitas e muitas e muitas vantagens, obviamente, por ele trazer todas aquelas funções na proteção, articulação, maior velocidade nos movimentos e por aí vai. Mas devido ao seu excesso de rigidez, né, o exoesqueleto ele não permite o crescimento do corpo do animal, né? Ou seja, o exoesqueleto ele não cresce junto com o corpo do animal, né? Então os artrópodes, para crescerem, eles precisam, sempre que o artrópode ele vai crescer, o exoesqueleto, por ser muito rígido, ele não cresce junto com o corpo deles. Então, o que acontece? Para o artrópode crescer, ele precisa sempre
trocar de exoesqueleto, certo? Ou seja, ele precisa sair do exoesqueleto antigo, ele sai da armadura antiga e forma uma nova armadura, um novo exoesqueleto, para que assim ele cresça. Ou seja, o animal ele começa a crescer e aí ele não cabe mais naquele esqueleto. Então ele precisa sair do esqueleto e depois formar um novo esqueleto. Esse processo de troca de esqueleto a gente chama do processo de muda. A muda, ou que a gente chama também de ecdise, certo? Vou até escrever aqui no chat. Ecdise ou muda. A ecdise ou muda, está aí no chat, é o processo em que o artrópode ele troca o seu exoesqueleto. Por quê? Porque o exoesqueleto é muito rígido e ele não consegue... o exoesqueleto não cresce junto com o animal, né? Então, durante esse período de muda, né, de troca, de ecdise, a epiderme ela vai secretar um novo exoesqueleto, ou seja, a parte externa, né, da pele desse animal vai produzir um novo esqueleto embaixo do antigo, né? Então ele vai crescendo, vai formando, né? Então ele está lá dentro do esqueleto, vai formando um novo ainda muito fininho, e aí ele quebra esse esqueleto, ele escapa, né, desse esqueleto, ele sai ainda com o corpo dele mais mole, é um exoesqueleto mais mole, esses primeiros esqueletos. Então o corpo do animal fica muito flexível, ele fica muito pouco protegido, né? Ou seja, ele pode ser ferido com facilidade. Então geralmente os animais quando sofrem muda, eles se escondem até que depois de um tempo, aí vai depender de espécie para espécie, alguns é com alguns minutos, outros com algumas horas, o exoesqueleto endurece novamente, né? E o artrópode ele para de crescer, né? Até uma nova fase. Se ele precisar crescer novamente, ele vai fazer de novo o processo de ecdise. Aí aqui na imagem tem essa fotografia aí é bem o momento da ecdise de uma cigarrazinha. Veja, aí não são duas cigarras, certo? Ou seja, elas não estão aí copulando, né? Na verdade, aí é uma cigarrazinha abandonando o seu antigo exoesqueleto, certo? Então ela começa a crescer, ela já não cabe mais dentro daquele antigo exoesqueleto, ela não cabe mais dentro da sua antiga armadura, e aí o que ela faz? Ela começa a formar um novo exoesqueleto ainda fininho, né, abaixo, ela rompe essa armadura, esse exoesqueleto, sai dele, termina seu crescimento, o exoesqueleto se endurece novamente e ela vai viver a vida dela. Se esse animal ele for crescer de novo, ele vai realizar novamente o processo de ecdise de muda, ou seja, ele vai romper a antiga armadura. Então, vocês podem olhar e observar aí pela imagem, a gente tem aqui, olha, o antigo esqueleto que fica para trás, e aqui a cigarrinha saindo do antigo esqueleto para poder crescer, né? Então ele faz esse processo. Então o processo de muda é o processo em que ela troca de esqueleto devido ao crescimento do animal, ou seja, o esqueleto dele não cresce junto com ele. Beleza, gente? Deu para entender até aí? Facinho. Tranquilo, né? Pronto. Então, esse é o seu processo de muda desses animais, certo? Vou dar agora para vocês 5 minutinhos para beber uma água, esticar as pernas, comer um biscoito, ir no banheiro. Vou daqui a 5 minutinhos a gente prossegue, certo? Vou no banheiro, beba água, respire, estique as pernas e já a gente volta. Certo? 5 minutos, é 5 minutos mesmo. 9h32 a gente volta.
Pode falar, Marcelo. Pode. Não, não. É diferente, né? As cobras, elas fazem a troca, a muda da pele. Mas não é o mesmo processo, não. Porque no caso dos artrópodes, eles não trocam a camada, a pele, né? A camada superficial. Eles trocam o esqueleto dele. Né? Seria como se a cobra trocasse de esqueleto, né? Ou seja, ela cuspisse o esqueleto delas e formasse um novo esqueleto. Né? No caso, a cobra, ela troca só a pele. Eles não, eles trocam, substituem o esqueleto. A pele deles está abaixo do exoesqueleto, entendeu? Eles trocam de esqueleto. É a pele que, por exemplo, que produz um novo esqueleto deles. Então é diferente. É assim, é um processo, ambos são processos de muda, certo? Só que são processos completamente diferentes. Né? Então as cobras trocam a pele e esses animais eles trocam o esqueleto. Então não dá para dizer que ambos são mudas, mas são diferentes. São processos diferentes. Né? Então a equidise não pode chamar de equidise a muda da troca de pele das cobras. Pronto, após respirarmos fundo, vamos lá começar a falar agora. Ele falou essas características gerais dele. Vamos falar sobre a classificadora. Não. Agora foi. Pronto. Tem uma parada aqui. Então, vamos falar de classificação dos artrópodes. Então, os artrópodes a gente. Eita, passou assim. Os artrópodes. Meu Deus, pronto, voltou, né? Então, o filho dos artrópodes, né? O filho artrópode, né? Os artrópodes. Eles vão ser divididos em basicamente três subfilhos. Né? O que são subfilhos? Os filhos eles estariam abaixo do filho, né? E acima das classes. Né? Tem três subfilhos principais. Né? O subfilho crustáceo, que é o subfilho em que vão estar todos os crustáceos, certo? O subfilho quilicerata, que é o que antigamente chamava de aracnídea, né? Quilicerata é o subfilho que vai ter os organismos que apresentam a quelícera, que foi aquela estrutura que eu mostrei no apêndice, né? Que tem um dentezinho, né? Que tem na aranha. Então, nesse subfilho a gente vai ter lá principalmente a classe aracnídea, né? Lá das aranhas, escorpiões. E tem o subfilo que a gente chama de unirânia. O subfilo unirânia é o subfilo que a gente vai ter três classes principais, né? Que é a classe insecta, né? Que a gente chama dos hexápodos, que é a classe dos insetos, chama de hexápodos porque eles têm seis pares de patas, né? Então, hexápodos são seis patas, né? A classe diplópoda e a classe quilópoda, né? Que aqui vai estar os... Eu falei mais cedo, né, que diplópoda e quilópoda, está escrito aqui embaixo, são o que a gente chama de os miriápodos, né? Que são aqueles que têm muitas patinhas, né? Que é o caso que a gente chama do piolho de cobra e da lacraia, né?
São esses organismos. Então, esses são os principais grupos aqui. Então, a gente vai ter essas três principais divisões aqui, né? Crustáceos, quericerados e unirâmia, e os unirâmias divididos nos insetos e nos miriápodes, que são os miriápodes, a gente chama essas duas classes juntas aqui, a gente agrupa eles como os miriápodes, né? A classe diplópoda e a classe quilópoda, né? Diplo, 2 quilo, vem de mil. Vamos ver um pouquinho das características de cada um desses subfilos, né? Então, esse primeiro aqui, a gente tem aqui o subfilo crustáceo, né? Que a gente vai ter aqui. Os crustáceos são representados por quê? Os crustáceos são os camarões, né? Que é esse exemplozinho que eu tenho aqui, né? Camarão, lagosta, carangueja, siri, a craca, tatuzinho de jardim, entre outros, né? Eles são animais bem conhecidos, né? Mas a classificação deles é bem polêmica, né? Ou seja, tem várias classificações distintas, tem cientistas que vão separar eles em grupos diferentes, mas aqui, para a gente aqui, vão ser todos eles crustáceos, né? A grande maioria dos crustáceos a gente conhece eles por viver em ambientes aquáticos, né? Em ambiente aquático, né? Seja de água marinha, água salgada, né? Os marinhos, ou de água, os ducícolas, né? Que vivem em água doce, mas a gente tem alguns crustáceos que também têm o hábito de vida terrestre, né? No caso do tatuzinho do jardim, ele vive em ambiente terrestre, né? E ele pensa também no caranguejo, né? Uma parte da vida, ele fica um tempo fora da água, né? Ele fica no ambiente terrestre, mas sempre próximo da água, porque ele precisa umedecer as brancas dele para poder respirar. Mas eles são principalmente marinhos, né? Os tagmas, ou seja, as divisões do corpo dos crustáceos são as seguintes. O corpo dele é dividido em cefalotórax, ou seja, aquela combinação entre a cabeça e o tagma da cabeça, o tagma do tórax, né? São os 13 primeiros segmentos. Essa partezinha, aquela que a gente chama a cabeça do camarão, que arranca para comer. Tem gente que não come, arranca a cabeça. É o cefalotórax. E os últimos segmentos aqui, a gente vai ter o abdômen. O corpo deles é separado em cefalotórax e abdômen, certo? Eles se caracterizam por ter dois pares de antenas. Então, eles têm um par dessa antena bem longa aqui, que vocês podem ver aqui. Não sei se está aparecendo para vocês o cursor do meu mouse. Mas ele tem antena bem longa, certo? E ele tem um outro par de antena mais curto que fica aqui próximo à região local onde estão os olhos dele. Então, eles têm umas anteninhas mais curtas. Então, ele tem duas antenas curtas e duas antenas longas. Então, tem dois pares de antena. Os crustáceos apresentam quatro antenas, certo? Tá a divisão do corpo deles. O corpo dos crustáceos é dividido em cefalotórax e abdômen. Eles têm quatro antenas, ou seja, dois pares de antenas, certo? Geralmente eles têm uma mais longa. Em camarão, a gente consegue ver com mais nitidez, né? Essas antenas mais longas. E eles também têm antenas mais curtinhas, né? Duas antenas longas e duas antenas curtinhas, né? Eles têm esse exoesqueleto quitinoso, né? Que geralmente nos crustáceos, como eu falei, é impregnado de carbonato de cálcio, que torna a carapaça deles mais rígida e mais resistente, né? E geralmente apêndices locomotores, eles têm apêndices locomotores muitas vezes tanto no tórax, né? Esses apêndices maiores aqui, ó, vocês estão vendo, mas eles às vezes também têm apêndices mais curtinhos que também estão presentes aqui pelo sistema nervoso, né? No abdômen eles têm esses apêndices mais curtinhos e eles têm apêndices mais longos no abdômen, certo? Então, o número de patas deles variam, né? Essas patas que ficam aqui os apêndices locomotores presentes no cefalotórax, né? Eles variam. Geralmente, eles têm 10, mas tem alguns que podem ter de 8 a 10. Muitos deles, esses apêndices também formam o que a gente chama daquela, né? Aquela é aquele apêndice que é no formato da garra deles, certo? Lá no caranguejo, as garrazinhas, você bota o dedo dele, dá uma chapuletada no seu dedo e esmaga seu dedo. Então, alguns apêndices deles se modificam para formar aquela, que são aquelas garrazinhas que eles utilizam para capturar alimentos, para se proteger, para se capturar, se prender, se fixar em ambientes. Então, aquelas patas, geralmente, o primeiro apêndice do cefalotórax deles
é modificado para formar aquela, né? Que é aquele apêndicezinho em formato de garra, certo? Então, essa seria a divisão geral do corpo dos crustáceos, né? Então, como eu falei, a maioria deles vive em ambiente aquático, apesar de ter o tatuzinho de jardim, né, que vive em ambiente terrestre, é um pequenininho, né? Bem pequenininho. A grande maioria desses animais conseguem se locomover, né? Se deslocam bem no ambiente, né? Então, são capazes de se deslocar. Alguns caranguejos, né, como o caranguejinho que vive na praia, eles são capazes de carregar água, né? Ou seja, o caranguejo, né, ele não tem respiração, ele não tem pulmão. Todos os crustáceos eles respiram a partir de brânquias, né? E aí como é que eles conseguem respirar, né? Eles têm câmaras branquiais, né, que ficam cheias de água, né? Então, dentro lá do caranguejo, eles carregam água dentro dessas câmaras, e aí essa água eles vão tirando o oxigênio dessa água. Então, eles conseguem ficar um bom tempo no ambiente terrestre, mas eles sempre precisam ir para um ambiente aquático para que eles consigam fazer as trocas gasosas, né? Então, eles fazem essas trocas gasosas a partir da água que está retida dentro dessas brancas. A grande maioria deles se deslocam, mas a gente tem o caso dos crustáceos, que são césseis, né, que é o caso da craca, né? Não sei se vocês já viram craca. Craca aparece muito em pedra, perto da praia. Então, quem vai ali na coroa do meio, ou naquelas pedras no final da praia aqui da Aruana, ficam uns bichinhos que parecem uns discos colados na praia, nessas pedras, e às vezes a gente pensa que é uma ostra, mas na verdade a ostra é um molusco, né? Mas na verdade é a craca, né? A craca é um crustáceo, né? Que até tem a curiosidade da craca, né? Que ela em proporção, né? A craca ela apresenta o maior órgão copulador do reino animal, né? Ou seja, o maior pênis do reino animal em proporção é o da craca, né? Que sai da craca, ele é gigantesco, né? Em comparação ao tamanho da craca, não ao tamanho do ser vivo em geral, né? Os crustáceos eles são muito importantes porque eles servem na cadeia alimentar dos mares e lagos, né? Eles são organismos que vão servir para a cadeia alimentar. Eles formam os microcrustáceos, eles como copépodes, mini camarões, eles são importantes que eles formam o plâncton, né? E são muito importantes para a base da cadeia alimentar de ambientes aquáticos, né? Principalmente esses mini crustáceos os mini crustáceos do ambiente aquático, né? Eles são bem pequenininhos, eles vivem no plâncton junto com as algas e eles são muito importantes para a base da cadeia alimentar, ou seja, eles servem de base para... Como é que chama? Ai, esqueci a palavra. Fugiu da minha cabeça a palavra. Eles mantêm, né, junto com as algas, a cadeia alimentar dos ambientes aquáticos, ou seja, eles servem como o principal elo entre os animais de ambiente aquático maiores, né? Então, os pequenos peixes se alimentam deles, que vão se alimentar, consequentemente, dos peixes maiores, até os grandes predadores do ambiente aquático. Então, esses crustáceos eles são fundamentais, esses microcrustáceos, eles são fundamentais para manter o equilíbrio do ambiente aquático, certo? Então tá aí, forma geral, né? Então, essas são as principais coisas que vocês precisam saber, né? A divisão do corpo, essas características, número de patas, se tem antena, se não tem, né? Eles têm uma série de estruturazinhas aqui. Na parte final deles, geralmente tem o telso, né? Que é a parte final aqui do corpo deles. E eles têm estruturas que chamam de urópodes, né? Que são estruturas que eles usam para nadar, certo? Mas o principal que eu quero que você saiba é a divisão do corpo deles, cefalotórax e abdômen. Eles têm número variável de patas, eles têm 2 pares de antenas, certo? Que muitas das vezes eles têm essa primeira patinha aqui alterada, formando essas quelas, que são essas estruturas, né, em formato de pinça.
as principais coisas que eu quero que vocês saibam, certo? Outro grupo que a gente tem de... Esse aqui mais coisado. Deixa eu passar aqui para vocês, para mim passou, para vocês não foi não. São os quelicerados, né? O subfilo quelicerata, ele se caracteriza justamente pela presença das quelíceras, né? Que são essas partes aqui na frente do animal, esses apêndices aqui na frente, que tem muitas vezes tem esses dentinhos aqui. Então, os quelicerados, eles se caracterizam por ter esses quelíceras aqui, que são essas estruturas aqui que ficam na parte frontal do animal. Isso é uma aranha. Então, os quelicerados, né, eles vão se caracterizar por ter a presença de um par de quelíceras, né, que são essas estruturas que são bastante afiadas e que são utilizadas para a captura do alimento. Então, todos os quelicerados vão se caracterizar por ter esses apêndices aqui na frente da boca, que eu estou apontando aqui com o cursor, que são essas quelíceras. Tem essas duas quelíceras que vão utilizar para capturar os alimentos. No caso das aranhas, na ponta das quelíceras, dos dentinhos aqui da quelícera, eles também vão ter a estrutura que vão inocular o veneno, né? Ou seja, que vai produzir o veneno para capturar suas presas, né? Nem todas as aranhas que existem são venenosas para o ser humano, né? Ou para animais maiores, né? Mas aqui no Brasil mesmo nós temos, né, 5 aranhas que são extremamente venenosas, né? Que podem levar facilmente à morte das pessoas. Né? Aqui no Brasil a gente encontra 5 que são muito venenosas, que são principalmente a aranha armadeira, certo? A aranha armadeira, ela é muito venenosa. Ela chama de armadeira porque toda vez que ela se sente em perigo, ela se arma, né? Ela levanta as patas dela. Então, se você vê uma aranha, ela é totalmente uma caranguejeira. Ela usa assim, a grandona assim, e quando você chega perto dela, ela levanta as patas da frente. E se uma aranha fizer isso, você já sabe que é uma armadeira. Porra, que a bicha é venenosíssima. Né? Então a gente tem a aranha armadeira, que é muito venenosa. A aranha marrom, que é menorzinha. Ela é toda marrom. E ela também é muito venenosa. Tem a também que a gente chama de aranha. Eu não vou botar as fotos já para vocês não se assustarem. Né? Porque a bicha é braba. Tem a aranha de jardim, né? Que é uma aranha menorzinha, ela tem uns 5 centímetros, né? A aranha marrom tem uns 3, 4 centímetros, é pequenininha. A armadeira, ela é grande, ela é do tamanho de uma caranguejeira. De uma tarântula, né? A aranha marrom é pequenininha, ela tem no máximo 4 centímetros, ela é pequenininha. A de jardim também, né? Ela vai ter no máximo 5 centímetros, ela também é muito venenosa. Eu já falei quantas? A armadeira, a marrom, a aranha de jardim, a viúva negra, que é pequenininha, né? Também tem 3 centímetros. A viúva negra é muito venenosa também. Ela é bem pequenininha. Ela é toda preta, ela só tem uma marcazinha vermelha no abdômen dela. Ela é muito venenosa. Né? A viúva chama de viúva negra, porque depois que ela se reproduz, ela mata o macho. E tem também uma... Ela tem uma marcazinha vermelha no abdômen. Deixa eu ver aí. A aranha, que é toda preta, do tamanho de uma caranguejeira, é a que chama de tarântula. É a tarântula. A tarântula, ela é toda preta. Né? A caranguejeira, ela é mais de tom de marrom, mas essa aqui é toda preta do tamanho de uma caranguejeira, chama de tarântula, certo? A aranha armadeira, ela é do tamanho pode ter até quase 20 centímetros, né? A armadeira, ela de longe você pensa que ela é uma... Ela vive muito no mato de folha. Não, essa marrom peludona é a que a gente chama de caranguejeira. A tarântula, ela é toda preta. Ela parece a caranguejeira, mas ela é toda preta. A que a gente chama de caranguejeira é que essa é mais marrom. A armadeira, ela parece também uma tarântula, uma caranguejeira, mas ela tem. Até porque se você ver, você já sabe o que é você corre. A armadeira, ela se caracteriza que ela tem nas patinhas dela, ela tem umas tarjazinhas, né? Amarelas, né? Então ela tem a patinha preta, amarela. E tem essa característica, né? Se você vê uma armadeira,
ela geralmente levanta as patas, ela se arma, e às vezes ela pula em cima de você. Aí se ela pular em você, ele der uma quilicerada, aí o bicho pega, né? Eu correr para o hospital, porque a chance de você morrer é alta. Eu falei quantas aranhas? 4, né? Eu sofro de aracnofobia também. Assim, eu não gosto muito de aranha, não, sou muito chegado, não. São 5 que são muito venenosas que a gente acha no Brasil, né? E também tem a viúva negra e tem outra que é a viúva marrom, né? Ela parece com a viúva negra, mas ela não é negra, né? A viúva negra você acha aqui na praia, aqui. Na, nessas vegetações rasteiras de praia, costuma aparecer viúva negra. Ela é bem pequenininha. Às vezes você nem vê a bichinha, certo? Essas 5 espécies que tem aqui no Brasil são muito venenosas mesmo. Tá? Pode levar a pessoa a morrer até, às vezes, a não ser tomar não, é só na vegetação. É só você não entrar nos matos da praia. Ela fica na areia. Não entra naqueles matos, não. Ela não caminha na areia, não. Ela fica mais na vegetação. Só você não entrar naqueles matos na praia. Esqueci o que eu ia falar. Sim, essas são as 5 mais venenosas que a gente tem aqui no Brasil, certo? Às vezes, né, a pessoa pode morrer, às vezes até leva até a necrose a pele da pessoa, né? Apodrece a pele da pessoa. É um negócio brabo, é coisa braba. Aí tem que ir para o hospital, tem que identificar que se você tomar uma picada de aranha, você tem que levar a aranha porque para saber qual é o antídoto do cio. Certo? As aranhas aqui, o corpo delas é dividido é como os crustáceos, certo? O corpo delas é dividido em cefalotórax, ou seja, a junção do tagma da cabeça com o tórax, e separado no abdômen. Então, ela tem o cefalotórax no abdômen. Ela não apresenta nenhum apêndice de patas, né? No abdômen dela, certo? Ela vai se caracterizar pelo quê? Os quelicerados se caracterizam pelo quê? Pela ausência de antenas, ou seja, eles não têm antenas, certo? Então, o corpo deles é dividido em cefalotórax e abdômen, não tem antenas. Elas têm 8 patas, ou seja, 4 pares de patas, né? Então, tem aqui essas duas grandonas aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4. 4 de cada lado do cefalotórax. 8 paras. Aí fala, professor, e essas outras aqui, na frente? Pequenininha aqui na frente da cabeça. Aqui não são apêndices considerados paras, porque não são apêndices de locomoção, certo? Esses apêndices que ficam aqui na frente do cefalotórax, a gente chama de pé de palpo. O pé de palpo é um apêndice que ela usa para segurar as presas, manipular o alimento, certo? Então, elas têm 4 pares de patas, ou seja, 8 patas, além do pé de palpo, que não é uma pata, certo? Não é usado para se locomover, é usado para ela manusear o alimento, certo? Na parte de trás aqui do abdômen, próximo ao ânus, nas aranhas, próximo aqui ao ânus, a gente vai ter as fiandeiras, né, que é a estrutura que vai ser responsável pela produção do fio, né, da teia da aranha, certo? Na parte frontal, aqui acima das quelíceras, a gente vai ter os olhos, né? Ela tem vários olhos simples, né? Então, dependendo, vai variar de espécie para espécie, ela pode ter até 8 olhos simples na frente aqui do cefalotórax dela, certo? Então, essa aqui é a estrutura de uma aranha, certo? Então, ela tem o cefalotórax, que a gente pode chamar de prossoma também, e o abdômen, que a gente pode chamar de epissoma, ausência de antenas, 8 patas, 4 pares de patas, não confundir o pé de palpo, que fica aqui na frente, com a pata, não é. É uma estrutura que ela utiliza para manipular o alimento, certo? O escorpião vai ter o corpo dividido, o escorpião também é um pelicerado, vai ter o corpo dividido igualzinho a das aranhas, certo? Qual a diferença aqui? Ela tem aqui as quelíceras dele aqui na frente, tem aqui o cefalotórax, 4 patas. Qual é a diferença da estrutura do corpo do escorpião para a aranha? A principal diferença vai ter aqui, esse abdômen deles aqui nesse formato de cauda, certo? Como se fosse uma cauda, e algumas diferenças. O escorpião ele não inocula o veneno dele
pelas quelíceras, como é o caso das aranhas, né? As aranhas inoculam o veneno dele através das quelíceras, aqui na frente, próximo à boca deles. O escorpião, ele vai inocular o veneno dele no último segmento aqui do abdômen, logo depois do ânus, aí tem um ânus aqui, que essa última partezinha aqui do escorpião a gente chama de pelso, né? Então ele vai ter lá a estrutura inoculadora do veneno deles. Esses animais são peçonhentos, né? No telso, na última partezinha aqui do abdômen, no último segmento do abdômen, a gente vai ter aqui o telso, que vai ser a estrutura que ele vai inocular o veneno. Então, diferente das aranhas, que a glândula do veneno tem saída nas quelíceras, no escorpião tem aqui na parte final na parte final do abdômen, certo? Outra diferençazinha que a gente tem aqui é que o pedipalpo do escorpião, ele forma esse formato de quela aqui, que nem do caranguejo, certo? Então, o pedipalpo do escorpião forma essas duas pinçazinhas aí, que os escorpiões eles usam para segurar as presas dele, para se alimentar. Eles também utilizam elas no processo de reprodução deles, né? Ou seja, eles no processo de corte, no acasalamento deles, eles utilizam isso para segurar os seus parceiros sexuais, certo? Então, no escorpião, o pedipalpo é alterado nesse formato aqui de quela, certo? Parecido com os caranguejos. Tranquilo? Facinho, né? Calma, Raíssa. Vamos agora para os bichinhos menos... Vou sair dos bichinhos, desses bichos. Saímos já do escorpião e de aranha, para vocês não terem um troço, certo? Então, aqui do subfilo Unirânia, né? Então, a gente tem aqui os quilópodes, já botei aqui junto os quilópodes, e dos diplópodes, né? Botei aqui juntos, que eles são chamados de meriápodes, né? Os quilópodes, eles são mais conhecidos são as centopeias e as lacraias, que são aqui, né? Os de cima, esse quilô significa 1000, né? Então seria 1000 patas, né? Eles caracterizam por ter esse corpinho deles aí separado com esses vários segmentos, né? E cada segmento desses tem as patinhas dele. O corpo dele separa na cabeça, né? Aqui na frente, esse primeiro segmento aqui tem a cabeça. Nessa cabeça aqui, eles têm um par de antenas, ou seja, 2 antenas. E o restante do segmento deles é chamado de tronco, né? Então, eles não têm a separação de tórax e abdômen, né? Então, eles vão ter a cabeça e o tronco, né? Ou seja, o tórax e o abdômen deles é uma coisa só, todo segmentado. Em cada segmento desses, os quilópodes eles vão ter um par de patas, ou seja, 2 patas por segmento no tórax, certo? Então, o corpo deles é separado em cabeça e tórax, né? Esses metâmeros bem nítidos, né? E cada segmento, cada metâmerozinho desses aqui, eles têm um par de patas, ou seja, 2 patas por segmento. Ele tem um par de antenas longas, a cabeça e um par de patas por segmento, né? Então, aqui é o caso da lacraia e da centopeia, né? Então, eles vão ter, dependendo da espécie, eles podem ir de 15 a 170 segmentos, né? Vai variar de espécie para espécie. Então, isso aqui são os quilópodes. Os diplópodes, eles também têm o corpo deles separado em cabeça, né? Só que eles vão ter a separação cabeça, tórax e abdômen. Certo? Que é diferente aqui, né? Dos quilópodes é o tronco, que é o abdômen e tórax junto. Eles têm cabeça, tórax e abdômen. O tórax deles seria os 4 primeiros metâmeros. Então, os 4 primeiros metâmeros deles configuram o tórax, né? Então, veja que eles têm uma diferença aí, né? Então, os diplópodes eles vão ter cabeça, tórax e abdômen, sendo o tórax os primeiros 4 metâmeros, enquanto os quilópodes eles têm cabeça e tronco. Outra coisa que eles têm, que eles também têm antenas, mas a diferença de um diplópode para o quilópode é que o diplópode ele tem as antenas bem curtinhas,
Os quilópodes têm antena bem longa. E outra diferença, além do corpo, né, dividido em cabeça, tórax e abdômen, eles têm 2 pares de patas por segmento. Ou seja, eles têm 4 patas, certo? Cada segmento deles tem 4 patas. 2 patas de um lado, 2 patas do outro lado, né? Então, o diplópode é o que a gente chama do embuá, que é, embuá acho que chama mais no sul do país, né? Aqui a gente chama mais de piolho de cobra, né? Ou gongolô também, são os diplópodes. Então, esses dois juntos aqui, a gente chama de miriápodes, né? Eles têm assim, eles podem ter de 25 segmentos, né, a 100 segmentos, né? Vai variar de espécie para espécie, né? Então, os miriápodes são esses organismozinhos que se caracterizam por ter uma série de patas, certo? Tranquilo aí, esses bichinhos aí, ninguém assustado. E para a gente fechar aqui, a gente tem aqui dentro aqui do Unirânia, os insetos, aí eu trouxe aqui o gafanhotozinho, certo? Os insetos, como é a divisão do corpo dos insetos? Eles vão dividir, o corpo deles vai ser dividido em cabeça, tórax, estagmas deles, né? Cabeça, tórax e abdômen, certo? O abdômen tem a segmentação aqui bem nítida. Eles têm um par de antenas, ou seja, eles têm 2 antenas, e eles têm 6 patinhas que estão aqui no tórax, certo? Ou seja, eles têm 3 pares de patas, 3 de um lado, 3 do outro. Aqueles insetos que têm a capacidade de voar, eles ainda vão ter aqui os seus pares, ou seja, as suas asas, né? Pode ser um par de asas, alguns insetos têm 2 pares de asas, ou seja, tem 4 asas, né? Então, eles vão ter esse corpo deles divididos aqui nessas estruturas dele, certo? Os insetos, como eu falei, eles são os mais abundantes, né? Dentro, a grande maioria, 90% dos artrópodes são insetos, né? Eles são muito importantes para os insetos, eles são polinizadores de uma série de plantas, né? De uma série de angiospermas, né? Que são plantas com flores. Algumas só conseguem se reproduzir na presença de, de insetos, né? De polinizadores. Eles são muito importantes na cadeia alimentar. Difícil fazer o resumo de todos esses bichos, professor. Sinto tanta falta dos seus resumos. Mas dá, gente. Não se preocupe não, dá para vocês fazerem. Então, essas são as características dos insetos, certo? Então, os insetos eles têm essas divisões de corpo aqui. Eu trouxe aqui como exemplo o grilo. A gente vai ver mais dos insetos, quando for falar da morfologia deles, eu vou usar os insetos como exemplo, na próxima aula, eu vou usar os insetos como exemplo, para a gente falar da morfologia, né? E aí vou falando das partezinhas, e aí quando os outros animais tiverem estruturas, ou seja, outros artrópodes tiverem estruturas diferentes dos insetos, eu vou dizendo, certo? Mas é basicamente esse um monte de coisa, certo? O que é que vocês precisam saber? Precisar conseguir diferenciar esses organismos pela estrutura do corpo deles. Ou seja, sabe que crustáceo separa o corpo cefalotórax, abdômen, tem 4 antenas, número de patas variáveis, existem apêndices no abdômen e apêndices no cefalotórax. Então, isso assim são os crustáceos. Quelicerados, sabe que eles têm um corpo separado em cefalotórax e abdômen, ausência de antenas, tem 4 pares de patas, ou seja, 8 patas. Não confundir a quelícera com uma pata locomotora. Os quelicerados são caracterizados pela presença das quelíceras, né? São aqueles apêndices que ficam na frente da boca, que no caso das aranhas tem as glândulas que inoculam veneno, que saem nas quelíceras, no escorpião não. Quilópodes, corpo dividido em cabeça e tronco, tem 2 pares de patas, ou seja, tem 2 patas, um par de patas por segmento, apresentam 2 antenas longas. Diplópodes, corpo separado em cabeça, tórax e abdômen, tem 2 pares de patas por segmento, ou seja, 4 patas, e um par de antenas curtas, ou seja, 2 antenas curtinhas. E os insetos vão se caracterizar pelo quê?
corpo separado em cabeça, tórax e abdômen, 6 patinhas localizadas no tórax, um par de antenas, ou seja, 2 antenas, para captar e capturar os estímulos, tanto mecânicos quanto os estímulos sensoriais. Fácil? Muita coisa, né? A artrópode tem muita coisa, gente. Por isso que eu separei aqui em 2 aulas. Certo? Aí é que a artrópode é o maior. Eu acho que a artrópode, se brincar de todos os animais, inclusive dos vertebrados, é o que tem mais informação, que tem mais detalhe, que tem mais coisa. Até porque são os animais que são mais diversos que existem, né? Então, realmente, eles têm que ter muita informação, né? Aí, na próxima aula, para não ficar também sobrecarregado, já falei muita coisa hoje, né? Aí, na próxima aula, a gente foca na anatomia, né? E fisiologia dos artrópodes. Então, eu vou falar sobre o sistema muscular, né? A movimentação, como funcionam as asas dos insetos, o sistema digestório, né? Vai falar um pouquinho das peças bucais desses animais, como é o sistema circulatório deles, como é o sistema respiratório, como é a estrutura do sistema excretor, sistema nervoso e sensorial, e falar um pouquinho da reprodução, focando mais na reprodução dos insetos, porque é uma reprodução que tem mais alguns detalhezinhos, né? E aí a gente termina artrópodes. Aí só vai faltar, antes da gente entrar nos cordados, só vai faltar dos equinodermatas, né? Aí, como eu sou bonzinho, a gente vai ver próxima semana, terça-feira. Então, sexta a gente termina artrópodes, certo? E terça a gente vê os equinodermatas. Aí, como eu sou bonzinho com vocês, eu não vou dar equinodermata na prova, certo? Eu vou botar só anelídeos, moluscos e artrópodes. Aí eu vou tirar um filo, já que a artrópode é muito longo, muito grande, é um assunto extenso, né? Aí eu não vou botar eles não, no simulado, senão vai ficar muito assunto para vocês, vai ficar puxado. Mas eu vou botar, já vou dizendo que se vocês já quiserem estudando, né? Vai cair na prova anelídeos, moluscos e artrópodes. Equinodermata, eu vou colocar no caderno de atividade da segunda unidade. E aí na prova, no simulado da segunda unidade, os vertebrados, né? Todos os cordados. Para ver se a gente começa a estudar as plantas já na segunda unidade. Mas vai dar tempo. Mas como eu falei, né, a gente vai continuar estudando. Né? Então, próxima terça a gente vê equinodermata. E na sexta a gente começa a ver os cordados. Para ver se a gente começa a ver as plantas antes das férias. Né? Eu achei que ia dar tempo, mas já não sei mais. Talvez dê para dar o começo de plantas. Mas vai dar certo, vai dar certo. Beleza, Daniel. Voltou. Aprendeu muito. Quando encontrar uma aranha na rua, já sabe, né? É isso, gente. Então, descanse aí. Falei muito, falei muita coisa para vocês. Corra, isso, muito bem. Encontrou uma aranha, corre. É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar agora. Mas é basicamente isso. Já falei muito, né? Então, descanse, beba uma aguinha, tome um cafezinho. Ah, valeu, Raíssa. Eu tô com alguma. Beleza, gente. Eu vou até falar com você assim. Eu... Então, eu ia colocar foto de cada espécie de aranha, mas aí depois eu sei que em outros momentos da vida dando aula, tem muitas pessoas que têm muito medo de aranha, né? Então, teve uma vez, alguns anos atrás, né? Quando eu dava aula. Então, quando eu dava aula no interior, teve uma menina que chegou a desmaiar na sala. Aí eu parei de botar essas coisas. Aí eu coloco de forma geral e explico, né? Quando ela viu, ela passou mal, hiperventilou e chegou até a dar um pequeno desmaio na sala. Aí eu tô evitando colocar, porque eu não sei como cada um vai reagir, né?
E aí a pessoa está em casa e assistindo a aula sozinho, depois cai no chão. E não tem quem socorra, né? Foi. Aí eu não coloquei, não, só falei, né? Quem tiver curiosidade, é só pesquisar aí, vocês acham fácil no Google cada uma dessas aranhas, né? Não, não, não. Todos os artrópodes são celomados, todos eles. Aquilo que eu falei lá no começo, triblásticos, celomados, protostômios, simetria bilateral, são todos os artrópodes, sem exceção. Todos eles, certo? São todos celomados. Daqui para frente não tem mais nenhum animal acelomado, não. É todo mundo celomado, certo? Então, ali aquelas características que eu falei gerais eram válidas para todos os artrópodes. Celomado, celomado. Todos eles são celomados. Insetos, aracnídeos, crustáceos, todo mundo é celomado. Então, desde que a gente já viu, né? Molusco, anelídeo, crustáceos, os equinodermata, todo mundo celomado daqui para frente. E os vertebrados, todo mundo é celomado. Então, na prova já fica aí, né? Nunca será nada que não seja celomado, né? Do assunto daqui para frente. É todo mundo sempre triblástico, sempre celomado. Certo? Só não a simetria. Que no dermata a gente vai ver que a simetria muda e a gente vai começar a ver os animais que são deuterostômios, ou seja, que o blastóporo dá origem primeiro ao ânus e depois a boca se forma por último. Aí, Raíssa, né? Eu suspeitei, né? Se naquele dia a gente falando lá, o desenhando os vermes no quadro, você já ficou meio paranoica, né? Não quis mais comer macarrão. Aí eu imaginei, agora se eu fosse colocar essas aranhas tudo, era capaz de você nunca mais assistir uma aula. Aí eu não botei, não. Mas quem tiver curiosidade, é só pesquisar aí no Google, né? As 5 aranhas venenosas que existem no território nacional, né? E que muitas delas a gente encontra aqui em Sergipe também, né? Principalmente a aranha a marrom, a gente acha a marrom, a armadeira, é mais fácil de achar. Né? Em Sergipe tem, em Sergipe tem. Tem com certeza. A aranha de jardim tem, armadeira tem, viúva negra tem, marrom tem. Agora, eu não tenho certeza se a que chama da viúva marrom, se ela tem aqui. Ela não sei. A viúva negra tem com certeza. Mas as aranhas elas só aparecem mais em assim, local de mata, né? Em mata, né? Eu sei que viúva negra tem nessas matinhas próximo da praia de Restinga, porque eu já vi. E a armadeira geralmente nesses locais, assim, de sítio, de sítio tem. Aqui em casa, às vezes, outra aparece. Aqui perto, atrás do meu prédio tem um matagal. Eu moro no quarto andar, né? Então aqui já apareceu três, só que foram três tarântulas, né? Tarântula não, três caranguejeiras. Já apareceu aqui. Olha que eu moro no quarto andar, né? Aí duas eu matei, duas o cachorro matou. E eu detesto, eu tenho medo de aranha. Principalmente essas aranhas bizarras, assim. É. A sorte é que meu cachorro aqui, que é imprestável, pelo menos para matar as aranhas, ele serve. Mas não tenha medo não, não tenha medo não. Essas assim é difícil, por exemplo, viúva negra não vai parar, não vai aparecer na sua casa, com certeza, né? A aranha marrom geralmente é de lugar assim, de meio rural, né? Na cidade é muito difícil aparecer, tipo, é raro. São geralmente de locais que tem mata, assim. Difícil, assim, no meio da cidade aparecer é muito difícil. Como eu falei, aqui em casa já apareceu caranguejeira porque aqui no fundo do prédio tem uma área de preservação, né? Aqui no limite do Inácio Barbosa tem uma área de preservação. Aí acho que ela às vezes sai para caminhar e sobe aqui no prédio, no quarto andar. Mas essas não são venenosas, não. O máximo que. Caranguejeira, no máximo você pode ter uma reação alérgica aos pelinhos dela. Não elas são cheias de pelinhos. Esses pelinhos dela servem como
estrutura para elas captarem os estímulos sensoriais no ambiente, né? Às vezes serve para sentir calor, frio, se tem algum ser vivo se aproximando delas, mas elas não são venenosas não, caranguejo. Aqui o que mais aparece é caranguejeira aqui, né? Mas elas não são venenosas não, caranguejeira tá, não são não. Mesmo que elas lhe ferroem, né, com aquele cera delas, ela não tem veneno não, né? O máximo você pode ter uma reação alérgica, mas ela não. E geralmente elas não são aranhas que vão para cima da pessoa, né? No máximo elas vão se proteger, ou seja, se você chegar perto dela, ela vai lhe atacar para se defender, né? Mas dificilmente ela vai tipo sair atrás de você para lhe pegar, né? Não, não faz isso, né? Não acontece. Certo? Vou parar de falar disso para a Raíssa dormir. Tranquilo, né, gente? Pronto. Então fiquei à vontade. Boa próxima aula que eu não sei de quem é. Eu vou me desativar aqui para eu conseguir entrar, dar tempo de eu entrar na outra sala, certo, gente? Então, tchau e até sexta-feira, se tudo der certo. Valeu, gente. Bom dia aí para vocês e boas últimas aulas.